ser competitivo com a alta dos custos de produção que ocorreram diante da pandemia? Possuímos uma das maiores cargas tributárias do mundo e o nosso sistema tributário é o mais complexo. De outro lado, os custos de produção aumentaram substancialmente diante da pandemia, o que não foi diferente para as empresas do agronegócio, que, com a alta do dólar e a escassez de matérias-primas decorrente da desorganização mundial das cadeias de produção, foram diretamente impactados. Nesse contexto, como ser competitivo no momento atual? Garantir a correta apuração dos débitos tributários decorrentes da sua apuração e atentar-se para os desafios do negócio em si têm sido indispensáveis. Potencializar as oportunidades de recuperações tributárias, dentre as quais o PIS e a COFINS, tem se tornado primordial, garantindo que a empresa busque todos os créditos legalmente admitidos e passíveis de recuperação, buscando minimizar o impacto tributário no resultado da operação. Para as empresas do agronegócio, as oportunidades de recuperações tributárias do PIS e COFINS têm condições de ser um grande diferencial. Existe uma grande diversidade de benefícios que, no entanto, tem gerado muitas dores de cabeça para serem operacionalizadas. Ademais, o próprio Fisco Federal tem efetuado diversas glosas de crédito de assuntos que, teoricamente, estão devidamente consolidados, o que tem gerado aos contribuintes a necessidade de um trabalho de defesa para reverter tais créditos. Vemos, por exemplo, a questão da tomada de crédito sobre bens utilizados como insumo. Teoricamente, esse assunto está devidamente consolidado pelas esferas administrativas e judicial, que inclusive recentemente o STJ definiu o conceito de insumos para fins de PIS e COFINS como os itens relevantes e essenciais para o processo produtivo. No entanto, vejamos o caso prático das embalagens utilizadas no processo produtivo. O Fisco Federal tem efetuado diversas glosas de crédito sobre caixas de papelão, fita e filme stretch, pallets, itens utilizados no processo produtivo, mas que o fisco tem entendido que são utilizados exclusivamente para o acondicionamento no transporte de mercadorias e que são dispensáveis para o processo produtivo. Diante desse embate que a Receita Federal tem trazido sob a alegação de embalagens utilizadas exclusivamente no acondicionamento de produtos e dispensáveis para o processo produtivo, algo para refletirmos. Seria possível considerarmos a saída de um produto da sua indústria sem que ele atenda aos requisitos de saúde alimentar? É possível garantir a integridade dos nutrientes e dos medicamentos que constam na ração destinada à alimentação de animais sem que estejam acondicionados em uma embalagem apropriada e devidamente lacrada? É possível manter a integridade do produto, evitar contaminações sem que esse esteja devidamente armazenado em embalagens próprias e acondicionado em caixas que impeçam a entrada de umidade, por exemplo? E além desses questionamentos, se de fato esse insumo é essencial para o processo produtivo, compõe o meu custo de produção, contabilmente isso está registrado como custo de produção? Estas perguntas precisam ser respondidas no dia a dia, no momento de avaliar a tomada de crédito sobre esses insumos, bem como a assunção à empresa aos riscos em relação à matéria, já que a Receita Federal tende a efetuar glosas sobre esses créditos e haverá necessidade de discuti-las para obter um êxito posteriormente. O CARF, Colegiado Administrativo, tem se manifestado favoravelmente aos contribuintes em relação à tomada de crédito sobre esses materiais e embalagens, desde que estes visem tornar o produto apto ao consumo, garantam a sua proteção e integridade. Mas para isso, para demonstrar que de fato eles estão aptos ao consumo, as embalagens visam aí a proteção e a integridade desse produto, é de suma importância
demonstrar o processo produtivo de uma forma visual, enfim, conseguir demonstrar como funciona o processo produtivo da empresa, qual é o impacto desses insumos, desses materiais de embalagem no processo produtivo, fazer a conexão com a exigência de órgãos reguladores que inclusive poderiam inviabilizar a venda desse produto caso a empresa não atenda aos pré-requisitos. Essas são atividades chaves que, devidamente conectadas aí com o trabalho em equipe fiscal, contábil e jurídico, são de suma importância para viabilizar alguma possibilidade de êxito acerca dessa matéria que a Receita Federal tem efetuado glosa dos créditos. Poderíamos falar ainda de outras discussões, ainda dentro do conceito de insumos, que infelizmente a Receita Federal, apesar da regulamentação feita, tem manifestado desfavorável aos contribuintes. Vemos, por exemplo, itens de manutenção predial, de manutenção de máquinas e equipamentos e até mesmo bens utilizados na criação aí de animais, que são atividades produtivas do agronegócio. Enfim, uma infinidade de insumos indiretos de produção consumidos no processo, mas que apesar de não agregarem ao produto final, são essenciais e relevantes para o processo. Teoricamente, com a consolidação do termo conceito de insumos para PIS e COFINS, esse assunto deveria estar devidamente resolvido. No entanto, mais uma vez, ratifica-se aí a necessidade de um trabalho de provas e uma defesa consistente em prol de um possível êxito aos contribuintes diante das glosas que a Receita Federal tem efetuado. Fechando o nosso episódio de hoje, esta é uma das situações que as empresas vêm enfrentando e precisam estar preparadas para o embate com o fisco, minimizando os aspectos tributários na busca pela competitividade diante do cenário da pandemia.